Fala, galera, nesse vídeo nós vamos ver o seguinte, hein? Parônimos, homônimos e polissemia. Vamos lá, hein? Isso cai, Álvaro, cai. Facinho, hein? Facinho, galera. Tranquilidade, hein? Vamos que vamos? Meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas, vamos que vamos. Olha lá aqui, ó. Parônimos, homônimos e polissemia. Na manha do gato, no passo da cegonha, você vai ver o seguinte. Homônimos. Vem cá, hein, galera. Homônimos são palavras iguais, tá? Palavras iguais. Parônimos são palavras parecidas, já começa daí, tá? Os homônimos são palavras iguais. Homônimo, mesmo nome, palavras iguais. Sentidos diferentes, claro. E parônimos são palavras semelhantes, palavras similares, não é a mesma coisa. Vamos lá, hein? Homônimos, eu tenho 3 tipos de homônimos. Eu tenho os homônimos perfeitos. O que é homônimo perfeito? Olha que facinho, galera. A palavra banco. A palavra banco. Eu estou sentado no banco da praça. Palavra banco. Estou sentado no banco da praça. Eu vou ter que ir ao banco retirar o dinheiro. Tá vendo? Banco já é a mesma palavra. Mesmo som, mesma escrita, só que são significados diferentes. Eu vou sentar no banquinho da praça, eu sento no banco da praça, e eu vou ter que ir ao banco retirar o meu dinheiro. Percebeu, galera? O banco, que é o assento, e o banco, instituição financeira. Mesma palavra. Esses são homônimos perfeitos. A palavra manga. A palavra manga. Aí eu gosto de chupar manga. Né? Manga. A minha manga é curta. Mesma palavra, mesma escrita, mesmo som. Esses são homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos também são chamados de homófonos homográficos. Homófonos, porque é o mesmo som. Homófonos homográficos. Homófonos homográficos. São os homônimos perfeitos. Então, homófono, mesmo som. Homográficos, mesma escrita. Homófonos homógrafos ou homófonos homográficos. Esses são os homônimos perfeitos. Banco, manga. Outras palavrinhas também. As preposições, por exemplo, a palavra com. Com é uma preposição, certo? Com, beleza. Com é uma preposição. Aí tá assim, concordo com você. Não, a palavra com não tem sentido de nada, porque quem concorda, concorda com alguém. Eu estou com o meu amigo. Com o meu amigo. Tá vendo? Já dá a ideia de companhia. Então, é a mesma palavrinha que tem significados diferentes. São os homônimos perfeitos. Isso é homônimo. Tá? Aí você tem os homônimos homógrafos. Homônimos homógrafos. Por exemplo, a palavra gosto. Então, olha a diferença. Já não é homônimo perfeito. Porque assim, o que está escrito aí? Gosto. Eu não sei se está escrito gosto ou eu gosto. Tá vendo? O gosto da manga. Eu gosto de manga. Mudou um pouquinho o som, tá vendo, galera? Então, o gosto é bom. Eu gosto. Mudou um pouquinho o som. Então, esse homônimo é homógrafo. Ele só é escrito da mesma maneira. Então, aí o som muda. Então, esses são os homógrafos, mesma escrita, heterofônicos. Heterofônicos. O som muda. Gente, homógrafo, mesma escrita. Heterofônicos. Hétero, muda, diferente. Heterofônicos, som diferente. Eu gosto do gosto. Eu jogo o jogo. Eu jogo o jogo. Eu gosto do gosto. Escrito da mesma maneira, só que o som muda. E aí, ainda na parte de homônimos, você tem os homônimos homófonos. Homônimos homófonos. Como assim, Álvaro? Fala igualzinho.
Vem vendo, pessoal. Fala igualzinho, ó. Homófono, mesmo som. Tá vendo? Então, esses são os homófonos, mesmo. Você fala, homófonos é o mesmo som, só que eles são heterográficos. Por que heterográficos, Álvaro? Escreve diferente, ó. A palavra acento. Você pega lá, a palavra é. O que está escrito aí, Álvaro? Acento. Acento. Ah, o que está escrito aqui? Acento. Mesmo som. Acento. Acento. Então, mesmo som. Só que a escrita é diferente. Então você tem um acento, ó. Acento com C, que é o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave indicativo de crase, e você tem um acento com 2 S's, que é onde você se senta. Né? Então o banquinho, o banco é um assento. Perceberam, galera? Então, ó, esses são homônimos homófonos, mesmo som, mas eles são heterográficos. Ai, Álvaro, é muita coisa. Anota isso aí, gente. Então, isso aí é tudo. Então, por exemplo, a palavra cela. Cela, cela. Cela. É mesmo som, tá vendo? Cela. Ah, tá, Álvaro. Aí você tem o quê? Cela. A cela do cavalo, né? Então, você tem a cela do cavalo com S e tem a cela onde você fica preso. Percebeu, galera? Ah, ele cela, né? Até o verbo, ó. Até o verbo selar. Ele cela tal coisa. Ah, eu vou para a cela. A cela é um quarto fechado, né? Onde você fica, ó, tá vendo? Diferente. Aí você tem o cozer, cozer, cozer. Cozer, cozer, mesmo som, tá vendo? Mesmo som. É homônimo homófono, mesmo som. Só que ele é heterográfico, se escreve diferente. Ah, você tem o cozer com Z e você tem o cozer com S. Álvaro, o que é o cozer com Z? Cozinhar. Cozinhar. E o que é o cozer com S? Costurar. Diferente. Nessa ideia de homônimo homófono, tem os porquês. Porquê. Tem a palavra sessão. Sessão. Eles são homônimos homófonos, tá vendo? Vou entrar aqui, ó. A palavra sessão, gente. Ó, Álvaro, o que tá escrito aqui? Sessão. Álvaro, o que tá escrito aqui? Sessão. Álvaro, o que está escrito aqui? Sessão. Mesmo som. Ó, sessão. 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 Homônimo. Homônimo. Mas que homônimo é esse? Homófono. Mesmo som. Só que ele é um homófono heterográfico. Se escreve diferente. Então você tem aqui a palavra sessão, que é um período, né? Que é uma reunião. Aí você tem a seção aqui, que é um departamento, a seção de brinquedos, a seção de economia, que é departamento, e você tem essa seção aqui, que é o ato de ceder, de doação. Então, eles são homônimos. Gente, não vamos confundir homônimos com parônimos. Então, os homônimos, existem 3 tipos. Os homônimos perfeitos, que é a mesma grafia e o mesmo som. A mesma palavra, significados diferentes. Aí são os homônimos perfeitos. Você tem os homônimos homógrafos, que são os heterofônicos, que é você escreve da mesma maneira, mas o som muda. Eu gosto do gosto. Eu jogo o jogo. E você tem os homônimos homófonos. Sessão. Acento. Cela, cozer. Então, por enquanto, a gente não pode confundir homônimo com parônimo. Parônimo não é a mesma coisa. Parônimo não é a mesma palavra. Parônimo não é o mesmo som. Parônimo não é a mesma escrita. Parônimos são palavras parecidas, similares. Como assim, Álvaro? Eminente, com E, e iminente. Elas são parecidas, tá vendo, gente? Ó, eminente, iminente. Álvaro, o que é eminente? Nossa, o eminente cientista, quer dizer, o renomado cientista, o eminente, o importante cientista, disse que há uma iminente falta d'água. O que é iminente? Prestes a acontecer. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Importante você saber que elas são parônimas, parecidas. Você tem o retificar e o ratificar. Álvaro, o que é retificar? Retificar é consertar, arrumar.
Ratificar é confirmar. Tá vendo? Então, se você retifica, você conserta, você arruma. Se você ratifica, você confirma, você reafirma. São parônimos. Aí você tem emigração e imigração. São parônimos. Não é homônimo, é parônimo. São parecidos. Álvaro, o que é emigrar? Né? O que é emigrar? Emigrar é sair do local. Imigrar é entrar no local. Tá vendo? Completamente contrário. Absorver e absolver. Não é a mesma palavra, gente. Ah, mas elas não são homônimas? Não, elas são parônimas, são parecidas. Você escreve diferente, você fala diferente. Ó, elas são parecidas. Álvaro, o que é absorver? Né? Reter, né? E absolver é soltar, né? Você tem o mandato, que é o cargo, é o período do cargo, o mandato de senador dura 8 anos. O mandato de um presidente dura 4 anos. E você tem o mandado. O mandado é a ordem judicial. São parônimos, são parecidos, hein? Você tem a palavra aprender. Eu aprendo, você aprende, né? E você tem apreender. Não, elas são parecidas. Apreender, pegar, tá? Confiscar. E você tem um aprender. Então, para fechar aqui, gente, para a gente já fazer questão, eu tenho que saber o seguinte. Homônimo, mesmo nome. Ó, homônimo, mesmo nome, homônimo. Então, palavras iguais. Mas palavras iguais como, Álvaro? Palavras iguaizinhas mesmo, que são os homônimos perfeitos. A mesma palavra mesmo, não muda nada. Você tem os homônimos homógrafos. Quando eu falo homônimo homógrafo, é só a mesma escrita. Mas aí muda o som, que são os heterofônicos. Gosto do gosto. Jogo o jogo. Perceberam, galera? E você tem os homônimos homófonos, que é o mesmo som e muda a escrita, que são os homófonos heterográficos. Seção, seção, seção. Por quê, por quê, por quê. Aí você pega aqui, ó, acento, acento. Então, ó, existem 3 tipos de homônimos. Agora, parônimo são palavras parecidas. Legal, né, galera? Como é que cai isso pra mim, Álvaro? Chega aí. Questãozinha de número 1. Banca IBAD. Veja aí, ó. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas são homônimas. Para o vídeo aí, tenta fazer. Ó, homônimos. Não são parônimos, hein? São homônimos. Vamos ver? Comprei uma cela. Ó como você vai. Cela. Comprei. O preso ficou recluso em uma cela. Como é que você fala? Cela. Tá vendo? Ó, você não ouve. Cela. Ah, tá, Álvaro. Cela. Ah, é o mesmo som, né, Álvaro? É o mesmo som. Ah, é o mesmo som. Então são homônimos. São homônimos. Isso é homônimo. Pode pôr X nela. Porque na letra B você tem iminente e eminente. Essas aqui são parônimos. Então a crise financeira é iminente, prestes a acontecer. Iminente, prestes a acontecer. Ele é um cientista eminente, importante, renomado, grande cientista. Isso é parônimo. Letra C, a empresa ratificou o contrato. Ratificou, ela confirmou, ela reafirmou o contrato. Ele retificou, ele consertou, ele arrumou os erros no relatório, ele consertou. Isso é parônimo. Parônimos são palavras parecidas. Agora você pega aqui, ó. O banco estava lotado. O banco estava lotado. Ah, banco, Álvaro. Banco. Tá, banco. Legal. Banco. E aí, peraí. Ele sentou no banco da praça. Banco. Esses são os homônimos perfeitos. Mas, Álvaro, peraí, mano. Você já não tinha posto letra A? Você vê que até a banca faz cagada, né? Você vê que a banca faz cagada. Então, peraí. Esses são os homônimos perfeitos, né?
Ah, então peraí, tem duas respostas. Pois é. Agora vem cá, letra E. O algodão absorve, retém a água, e o padre absolveu, ó, inocentou, soltou os fiéis. De novo, isso aqui é parônimo. E aí a própria banca está dizendo, Álvaro, assinale a alternativa em que as palavras destacadas são homônimas. Tá vendo? A própria banca, cara. A própria banca faz cagada, bicho. Meu Deus do céu. Mas, Álvaro, você vai em qual então aí? Eles quiseram dizer o quê? Homônimas perfeitas, né? Banco e banco, né, galera? Então, ó, banco e banco. Ó, o banco estava lotado, esse banco é a instituição financeira, a palavra banco. E ele sentou no banco da praça, ó, a mesma palavra. Isso é homônimo perfeito. Então, homônimo perfeito é a mesma grafia e o mesmo som. Agora, cela e cela, eles quiseram dizer que é parônimo. Não é, gente. Não é, gente. Não é. Então, ó, já começa aqui, gabarito controverso, tá? Mas se você for por X um dia, você vai pegar assim, já que eles querem homônimo, tem que ser a palavra, o homônimo perfeito. Porque cela e cela são homônimos também. São homônimos também. Essa aí é o seguinte, ó, sabe o que você vai fazer? Recurso. Recurso. Ah, recurso. Por quê? Porque cela e cela não são parônimos não, gente. São homônimos, mas são homônimos, ó. São homônimos o quê? Homófonos, mesmo som, heterográficos. Escreve aí. Ó, eles são homônimos, sim. Homônimos. Eu fiz isso de propósito, tá? Escreve, não entendi nada. Eles são homônimos, só que eles são homônimos o quê? Homófonos. Homófonos. Por que homófonos? Mesmo som. Ó. Mesmo som. Cela. Comprei uma cela. Cela. E eles são heterográficos. Heterográficos. Por que heterográficos, Álvaro? Por que heterográficos? Heterográfico. Vou escrever aqui, ó, bonitinho para você. Por que você está demorando? Porque tem que ficar bem claro isso para vocês, hein, galera? Tá? Que até a banca erra, hein? Então, homônimos, homófonos, e eu vou por aqui, ó, homófonos heterográficos. O que é homônimo? Álvaro, o que é homônimo? Mesma palavra, cela. Mas eles são homônimos homófonos, mesmo som, e eles são heterográficos. Não são parônimos, gente. São homônimos. Mas aí eles queriam o que, então? Homônimas perfeitas, tá? Então, às vezes são as homônimas perfeitas, banco. Vocês entenderam essa parada, galera? Essa aí dá pra anular? Dá. Mas se fosse para você colocar um X lá no domingão, você ia colocar na letra D, por quê? Porque banco são homônimos perfeitos. Certo, gente? Então, a IBAD deu letra D de dado, mesmo não concordando, hein? Tá bom? É isso. Já começamos com um problema, né? Questãozinha de número 2. Vamos ver se tem problema. Para o vídeo aí. Tenta fazer. Banca Selecom. A única frase em que se verifica um par de parônimos. Aí sim, parônimos, beleza. Álvaro, o que é parônimos mesmo? Parecidas. Então você vê, uma banca contradiz a outra, tá vendo, galera? Ó, você vê, eu gosto do gosto. Gosto, porque se você lê a palavra, ó, fora do contexto, tá escrito o quê? Gosto. Tá, beleza. Elas são homônimas, tá vendo? Homônimas. Que homônimas, Álvaro? Homônimas o quê? São homônimos. São homônimos homófonos? Não. São homônimos heterofônicos. Eu gosto do gosto. Tá vendo? Eles são homográficos. Certo? Homográfico, você escreve igual. Mas eles são, ó, heterofônicos. Eu gosto do gosto. Vem cá, caiu uma manga na manga da minha camisa. Manga, são os homônimos perfeitos. Né? Caiu uma manga na manga da minha camisa. Homônimo perfeito. Mesmo som, mesma escrita, homônimo.
Letra C. Devemos prosseguir ainda que tristes ou felizes. Isso aqui, ó. Triste, feliz. Ah, são antônimos, pô. Tem nada a ver. Antônimo. Álvaro, o que é antônimo? Sentido contrário. Né? Aí nós vamos pro abraço. Vem cá, vamos pro abraço, gente? O país vive uma intensa onda de imigração. Imigração entra no país, certo? E de emigração sai do país. Essas são parônimas. Certo, pessoal? Essas sim são parônimas. E cozer, Álvaro? Fala, cozer. Ah, tá. Aí você tem o cozer e cozer. São homônimos? São. Ó, mesmo som. Esses são, ó, homófonos. Só que eles são heterográficos. Cozer. Então, ó, a mãe do meu amigo vivia de cozer legumes. Cozinhar. E cozer roupas. Costurar. Certo, galera? Voltando aqui, hein? Você viu aí as duas questões, né? Você viu que uma banca contradisse a outra, né? Então você viu que você volta lá na questão da IBAD, você viu lá que dava para anular a questão fácil, hein? Beleza? Então tem que estar claro para vocês essa parada. O homônimo, ó, mesmo som, certo, galera? Ou a mesma escrita. E parônimo é parecido. Parônimo é só parecido. Não é a mesma escrita. Não é a mesma pronúncia. Parônimo é parecido. Né? Muito bem. Vamos fazer a questãozinha de número 3? Vem cá. IDCAP. Certo? A banca é IDCAP. É o D mudo. IDCAP. Vamos lá, hein? Ó. Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale aquela que contém um par de palavras homônimas. Falou homônimo, você já sabe. Os homônimos perfeitos, mesma escrita, mesma pronúncia, mesma coisa, mesma palavra. Você tem o homônimo que é só o homônimo homófono, que é mesmo som, heterográfico. Escreve diferente, que é o mesmo som. E você tem o homônimo, né, que é mesma grafia, certo? E o som um pouquinho diferente. Vamos lá. Vamos pro abraço. Ó, durante o jogo, eu descobri que só jogo. Jogo. Pode ver, gente. É a mesma palavra, Álvaro. Mesma palavra. Ah, então é homônimo. X nela. Mas que homônimo é esse? Jogo. Se escreve igual, né? Então ele é homográfico. Se escreve igual. Só que ele é heterofônico. Durante o jogo de tabuleiro, eu descobri que jogo. X nela. Já era. Isso é homônimo, tá vendo? Isso é homônimo. Agora, letra B. Ao aprender as técnicas para capturar animais selvagens, eles tentaram apreender. Elas são parecidas, hein, gente? Elas são parônimas. Aprender as técnicas, né? Aprender, ó. Tentaram aprender, confiscar, pegar aqueles que precisam de tratamento. Isso é parônimo. Letra C, o peão, hábil domador de cavalos, esse é o peão, né? Presenteou seu filho com um peão. Tá vendo? Parecido. O peão, o domador de cavalo é o peão, e aí o peão colorido. Parônimas. Parecidas. Letra D. O parque foi projetado não apenas para recrear famílias. Recrear. O que é recrear, Álvaro? Recrear. Recreio. Você já ouviu falar em palavra recreio? Recrear, se divertir, lazer, para recriar famílias. Com atividades ao ar livre, mas também para recriar espaços, criar novamente. Então você tem recrear, de recreação, e você tem recriar, de criar novamente. Parônimos. Palavras parecidas. Aí você tem letra E. O coro da igreja. Coro da igreja, né? Entoava cânticos enquanto o artesão trabalhava com o couro na convicção. O couro na confecção de bancos.
E aí, de novo, uma banca contradiz a outra. Há quem diga que coro é o mesmo som, né? Então, ó, tem isso também, pode ser homônimo, mas aí é aquele negócio que eu já falei para vocês, né? Se for para você colocar aí, ó, eu tenho aqui, ó, um par de homônimos, certo? E esses homônimos são homográficos e heterofônicos. Há quem diga que coro e coro também são homônimos. Há quem diga. Então você vê, depende da banca, mas você vai sempre naquela que mais grita. Certo, galera? Não tem jeito. Dependendo da banca, uma banca contradiz a outra, uma regra fala de outra coisa, mas você sabendo o que é homônimo, né? Então, ó, eu não concordo com essa questão também. Eu também anularia essa porcaria aí. Eu falaria que coro, tá vendo? Você fala o coro da igreja, o coro na convicção. Ah, mas aqui não é couro. Não, mas você pode falar, ó, coro. Você não fala coro? Ouro, coro, né? Eu também diria que são homônimos. Eu diria que são homônimas. Ó, eu diria que são homônimas, né? Ah, fala igual, né? Então eu diria que são homônimos, ó, mesmo som, homófonos, heterográficos, claro. Uma banca contradiz a outra. Letra A, porque jogo, jogo. Se escreve igualzinho, a mesma palavra, só que tem um som diferente. E você vai se ligando nisso aí. Falou, galera? Questãozinha de número 4. Vem cá. Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes. Claro, né? Mas que são pronunciadas da mesma forma. Opa, pronunciadas da mesma forma. São os homônimos homófonos, né? Como assim, Álvaro? Vamos lá. Como assim? Já vamos pro abraço. Ó, acento, tá vendo? E acento, tá vendo? Ah, peraí, Álvaro, elas são pronunciadas da mesma forma, sim. Acento e acento, pronunciado da mesma forma. Tá vendo? Ah, e apresentam significados diferentes? Claro. Agora, parônimos são também palavras que apresentam significado diferente. Significado diferente todas têm, né, gente? Tá? Mas que são pronunciadas de forma parecida. Não é a mesma forma, é parecido. Sabendo disso, qual das palavras apresenta exemplos de homônimo? Vamos para abraço. Certo, galera? É lógico, essa aqui, ó. Acento. Acento. Claro. Álvaro, ratificar e retificar. Você já sabe, ó. Ratificar, confirmar. Reafirmar. Retificar, consertar, arrumar. Elas são parecidas. Elas são parônimas. Revezar e revisar são parecidos, ó. Revezar, trocar de lugar. Revisar, visar novamente, fazer uma outra revisão, tá vendo? Aí você tem a palavra mandado, que é uma ordem judicial, e mandato é o período do cargo. Então elas são tudo o quê? Parônimas. E aí eles quiseram o quê? Homônimo. Que homônimo é esse, Álvaro? Vamos além? Não é só saber que é homônimo, hein? Ó, elas são homônimo. Elas são homófonas. Além de homônimo, elas são homófonas. Ó, tá vendo? Por que homófonos, Álvaro? Mesmo som, tá? E eles são heterográficos. Heterográficos. O que é heterográfico, Álvaro? O que é heterográfico? Escrita diferente. Então, são homônimos homófonos, mesmo som, heterográficos. Vamos além, tá, galera? Vamos ficar faixa preta nessa parada, hein? Questãozinha de número 5. Analise os pares de palavras indicados a seguir. Assinale a alternativa que se verificam. Parônimos. Parônimo, parecido, certo? Parecido. Aí tá lá, flor, pétala. Ai, meu Deus, nada a ver. Aí você tem emergir. Opa. E imergir. Opa, são parecidas. Certo? São parecidas? Ah, vamos lá. Essas são... Pronto, pode puxar aí. Ó. Álvaro, o que é emergir? Emergir é vir à tona, subir. Imergir.
imergir, mergulhar, tá vendo? Emergir, imergir. Os sentidos são completamente diferentes. Parônimos, não é isso? Álvaro, embevecido, extasiado. Sei lá, deve ser sinônimo, né? Cálido, álgido. Polêmico, sistêmico. Parônimos são palavras parecidas. Então, a alternativa correta, B de bola, claro. Parônimos, né? Vem cá, gente. Então, já que nós estamos falando de parônimos, vem cá. Outros exemplos de paronímia. Existem vários, viu, gente? Vários, inúmeros, diversos, cara. O que mais tem é parônimo, hein? Então, vamos lá. Palavras parecidas, gente. Vamos pegar a palavra comprimento, comprimento e cumprimento. É diferente, hein? Elas só são parecidas, tá vendo? Álvaro, o que é o comprimento? A extensão, o tamanho. O comprimento dessa sala aqui. O comprimento dessa sala, né, é de, sei lá, o comprimento. O comprimento, você pega aqui, é 5 por 10. Tá vendo? A sala aqui é grande. Tá vendo? Por isso você fala cabelos compridos, viu, gente? Cabelo comprido. Álvaro, por que é cabelo comprido? De comprimento de tamanho. E aí você tem o cumprimento, que eu vou cumprimentar alguém, né? Ou realizar. Então foi uma ação, ó, vem cá. Missão cumprida, Álvaro. Missão cumprida. Por que cumprida? Porque eu cumpri. É o verbo cumprir ou saudar, né? Cumprimentar. Missão cumprida. Meu cabelo não é comprido, tá vendo? São parecidas. Despensa. Eu não tenho uma despensa na minha casa, gente. Você tem uma despensa na sua casa? Ah, tem gente que tem uma despensa, a despensa tá lá, ó, um monte de comida lá. É um local de armazenamento, armazenamento. Você armazena lá, né? Essa é a despensa. Eu tenho uma despensa na minha casa. Eu não tenho uma despensa na tua casa. Vai lá na despensa. E a dispensa é de dispensar, certo? Liberar. Não, são parecidas. Gente, você tem o verbo deferir. Ah, isso aqui foi deferido. Ah, eu entrei com recurso, o recurso foi deferido, Álvaro. Ah, então, ele não foi deferido, ele foi indeferido. Deferir é aprovar. Agora, diferir é diferenciar, hein, galera? Ou adiar, né? Então você vê, ó, olha a diferença aí. Então, você está diferindo, você está diferenciando. Agora, se você deferir algo, você aprova algo. Inflação e infração. Inflação é a alta, né? A inflação é a alta dos preços, né? Enquanto que a infração, você quebrou uma regra. Né? A infração no trânsito. E essa aqui, galera. Infligir, ó, infligir, que é impor, e infringir, não obedecer. Então, ó, presta atenção nessa, ó. Ele infringiu uma regra. Se ele infringiu uma regra, então o juiz vai infligir uma pena para ele, vai impor uma pena para ele. Aí você tem o tráfego, que é o movimento de veículos, o tráfego, e você tem o tráfico. Então você vê, são exemplos de paronímia, são palavras parecidas, né, galera? Complicado, né? Complicado nada. Complicado nada. Isso é parônimo, gente. Isso é parônimo. Ah, Álvaro, eu não entendi a parte do homônimo. Volta lá pro homônimo. Homônimo tem 3 tipos de homônimo, certo? Agora, se você quiser realmente saber isso aí, ó. Se você quiser pegar a mesma parada aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, gente. Você vai entrar aqui no link da descrição do vídeo, que tem a Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. Tá? Lá é um curso completo. Tá? Vai ter um curso completo lá. Parônimo, homônimo, sinônimo. Né? É um curso completo de português para concurso. Com teoria, certo? Teoria e muitas questões comentadas em vídeo. Inclusive questões que dão problemas em gabarito. Ah, Álvaro, não era mais fácil você pegar uma questãozinha lá para ser feliz? Vai ter para ser feliz, faixa branca, tá? Aí vai até a faixa preta, que inclusive são questões que dão problemas, né? Então o link está aqui na descrição do vídeo. Falou, galera?
Mais de 1.300 questões, todas elas comentadas em vídeo. E o curso é vitalício. Comprou o curso, vai ficar com ele para sempre. Bora lá? Vamos fazer questão. Vem cá, gente. Questãozinha de número 6. Para o vídeo aí. Vamos ver, hein? Ó. Do mesmo modo que o vocábulo destacado em... Vamos pegar o vocábulo destacado, ó. Por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação, discriminar, Álvaro, porque você tem discriminação, tem diferença, Álvaro? Tem. Elas são homônimas? Não, elas são parônimas. Então, o que é discriminar, Álvaro? Discriminar, diferenciar. Então, discriminação de gênero, uma diferenciação. Então, você discrimina é você diferenciar, diferir, discrimina. Agora, discriminar, vai vendo, gente, discriminação é outra coisa. Álvaro, o que seria o discriminação? Inocentar, tirar do crime. Não, discriminar. Então é a discriminação. Vamos pegar aqui, ó. O pessoal luta pela discriminação do uso da maconha. Discriminação, tirar do crime, não virar mais sair do crime. Agora, discriminação é a diferenciação. Tá, o que ele tá falando aí? Há um parônimo. Tá, beleza, ó, parônimo. Corretamente aplicado. Então é parônimo, ó. Vamos lá, vamos ver quais são os parônimos, gente. Ele não recebeu dispensa do trabalho. Despensa, Álvaro. Tá certo isso? O que é essa despensa? É o local que se armazena alimento na sua casa. É a despensa. Geralmente a despensa fica na cozinha, fica na copa, né? Aqui teria que ser o quê? Dispensa. Liberação, ó. Ele não recebeu a dispensa do trabalho para o feriado. Ele não foi dispensado. Percebeu? O rapaz infligiu as regras. Essa aqui é mais difícil, né? Infligiu. Vamos voltar no infligir aqui. Ó. Álvaro, como é que é? Ó. Infligir é impor. Tá vendo, galera? Infringir é não obedecer. Então aqui, ó. O rapaz infringiu. Infringiu. Tá? Então ele infringiu as regras, não obedeceu. Porque infligir é impor. Tá? Então o rapaz quebrou as regras e foi detido. O comprimento entre os dois foi cordial. Comprimento aí é tamanho, né, gente? Extensão, né? Teria que ser o que, Álvaro? O cumprimento. Cumprimentar alguém. Então, ó, cumprimentar. Então, o cumprimento entre os dois foi cordial. E ele era eminente figura. Opa, uma figura importante, né? Ele era eminente figura no meio político. Ele era o grande figura. Eu vou ficar com essa por enquanto. Beleza. Por que não é aí, Álvaro? O rapaz ratificou seu erro, pois havia se arrependido. Peraí, se ele havia se arrependido, ele não ratificou, hein, gente? Ele retificou. Então, ele retificou. Ele consertou seu erro, pois havia se arrependido. Então, ele arrumou o erro dele, ele consertou. Então, a alternativa correta é a letra D. Perceberam, galera? Então, eles vão além aí, ó. Eles querem além. Já falou que era parônimo, né? E aí você tem que saber o significado dos parônimos. Certo, galera? Muito bem. Questãozinha de número 7, se liga. Vem cá, hein? Ó. Assinale a alternativa que classifique ambos os termos em destaque da significação das palavras. Vamos ver. Ó. A possibilidade de uma rede. Rede. Como é que você lê isso? Rede. Que nos conecta e comprei uma rede. Agora os significados são diferentes. Claro que são, né? Mas você percebe aí, ó. Rede que nos conecta. A rede. E ele comprou uma rede para dormir. Como é que fala? Rede. Rede. Então são homônimos, Álvaro. São. Galera, são sinônimos. Eu dou na sua cara.
Sinônimos são palavras de sentido semelhante. Ah, antônimos. Antônimos são palavras de sentidos contrários. São parônimos. Parônimos são palavras parecidas. Ah, então são homônimos, né, Álvaro? São. São homônimos. Tá vendo? Rede, rede. Agora pensa comigo, gente. Rede. Rede. Mesmo som. Mesmo som, Álvaro. Então são homófonos, tá? Tá vendo? Mesmo som. Rede, homófono é mesmo som, né? Agora, se escreve igual também? Então, se você escreve igual, eles, além deles serem homófonos, eles são homográficos. Tá vendo? Tá vendo? Homônimo, homófono, mesmo som, homográfico, mesma escrita. Pronuncia igual, escreve igual. Então, aqui, ó, alternativa correta é a letra D. Não é só saber que é homônimo, hein? Tá? Ah, mas Álvaro, aqui, ó, tava indo bem, ó, homônimo, homófono, mas heterográfico não. O que é heterográfico, Álvaro? Heterográficos são escritas diferentes. Como assim? Seção, certo? Seção, seção, seção. Por quê? Por quê? Por quê? Outro. Ó, essa palavrinha aqui, ó. Mal com L e mal com U, certo? Ó. Mal, tá vendo? Mal. Tá vendo? São homônimos. São o mesmo som, mas eles são escritas, ó. Mal com L, mal com U. Tá vendo? Beleza, galera? Então, a alternativa correta é a letra D de nada. Né? Rede. E eu diria para vocês, ó que lindo, ó. Eu vou um pouquinho mais longe. São homônimos perfeitos. O homônimo perfeito, tá vendo? O homônimo perfeito, ele escreve da mesma maneira, fala da mesma maneira, só que eu vou saber a diferença só no contexto, né? Muito bem. Questãozinha de número 8, vem cá, vem comigo, para o vídeo, acerte isso aí. Parônimos. Parônimos são vocábulos de forma semelhante. Pronto, você já sabe, parônimos são palavras semelhantes. Ah, mas com distinto... Gente, significado é lógico. Claro que é. Todos os significados... Lógico que são significados diferentes, óbvio. Significado igual é... Mesmo significado é sinônimo. Né? Então, vamos lá. Assim, as palavras destacadas são parônimas de outras bem semelhantes. Tá, não falou nada aí. Assinale a frase em que a palavra destacada está bem empregada. É tudo. Tá, vamos lá, vem cá, gente. O despertador é um acidente de tráfego do som. Acidente. O motorista não pagou a inflação de trânsito. Inflação, gente. O tráfego de drogas. Você já vai sabendo aí, vai. O juiz não diferiu o pedido. O paciente não conseguia aspirar direito. Vem cá, gente. Chega aí. Você já sabe, ó. O motorista não pagou, né? A inflação, não. Ele não pagou a infração. Ó, infração. O que é infração? Ó, quebra... Então ele não pagou a... É uma infração de trânsito, uma quebra de regra. E ele não pagou a multa. Multa! A B não serve. O tráfego de drogas? Não, gente. Você sabe, né, que tráfico... Tá vendo? Tráfico é o comércio ilegal, né? O tráfego é o trânsito, né? O tráfico de drogas está ficando muito frequente. O tráfico, comércio ilegal. O juiz não diferiu o pedido, não. Deferiu. O que é deferir, Álvaro? Aprovar. Então, ele não deferiu. Ó. Ele não deferiu. O paciente não conseguia aspirar direito. Aspirar no quarto abafado. Aspirar. Eles puseram um negócio pra gente, né? Acidente de tráfico do som. É um acidente de tráfico. A FGV tem cada uma, cara. Aí você pega, Álvaro, o que é aspirar? Tem um aspirar no sentido, ó. Aspirar. Então aqui no caso não era aspirar. Porque aspirar é, ó. Tem o aspirar, né? E aí você tem o expirar. Inspirar. Expirar. Aqui, ó, ele não conseguia aspirar. É só aspirar no quarto abafado, gente. Ele não conseguia respirar, né, meu? Porque o respirar é aspirar e expirar.
Ó, então aí a alternativa correta é a letra A. FGV tem cada uma, né, cara? E aí chega aí, vamos fazer a questãozinha de número 9, Banquiban. Ó, para o vídeo, tenta fazer, ó. No trecho que dispensa, libera ressurreições, que dispensa, ó, dispensado, ressurreições. A palavra dispensa, de dispensar, né, está corretamente gravada. No entanto, a palavra despensa, você já sabe, ó, despensa, também existe, com um significado distinto. Claro, são parônimos, né? Assinale a alternativa correta quanto ao uso de dispensa, de dispensar, e despensa, de armazenar. Certo, gente? Lugar para você armazenar. Vamos para o abraço. Letra A. Ambas as palavras têm o mesmo significado do na sua cara. E podem ser usadas de maneira tanto faz, pode usar, vai. Letra B. Dispensa refere-se ao local onde se guarda alimentos. Não, ao contrário, é despensa. Tá vendo? Despensa refere-se ao local onde se guarda alimentos. Enquanto dispensa é a forma verbal de dispensar. Tá vendo? É o contrário. Letra C. Dispensa e despensa são homônimos perfeitos. Não são homônimos perfeitos, gente. Já está errado aqui. Elas são parônimas. São parecidas. Tem a mesma grafia? Gente, tem a mesma grafia? Claro que não. Letra D. Dispensa. Refere-se ao verbo dispensar, liberar. Enquanto despensa se refere ao local onde se guarda alimentos. É assim que cai na tua prova. Certo, gente? Beleza. Vem cá. Vamos falar de polissemia agora. Fácil, cara. Álvaro, o que é polissemia? Você falou de homônimo, você falou de parônimo. O que é polissemia? É uma mesma palavra que tem dois ou mais significados. E aí você vai por aqui, gente. Polissemia é o seguinte, hein? Para ser polissêmico, só homônimos perfeitos. Palavra polissêmica tem que ser homônimo perfeito. Você não vai errar isso, hein, galera? Álvaro, o que é homônimo perfeito? Mesmo som, mesma escrita, uma palavra só que tem vários significados. Polissemia, uma palavra polissêmica, é uma palavra só que tem vários significados. Ó, acendi a vela quando acabou a luz, quando a luz acabou. Içamos a vela, ó. Esse é homônimo perfeito, ó. Vela. São palavras polissêmicas. Uma palavra só que tem vários sentidos. Então, para ser uma palavra, para ter polissemia, tem que ser a mesma palavra, mesmo som, mesma escrita. Homônimo perfeito é uma palavra polissêmica. Só. Parônimo não, gente. Homônimo heterográfico não. Tem que ser homônimo perfeito para ser palavra polissêmica, hein? Tá vendo? Acendi a vela quando a luz é vela. É a vela. Você acende a vela. Içamos a vela. A vela. Aí tem a vela do carro também, né? Igual aqui, ó. Na festa, havia apenas damas e cavalheiros. Dama, uma senhorita, uma senhora, uma dama. Aprender a jogar damas é fácil. Dama, o jogo. Homônimo perfeito são palavras polissêmicas. Só pode ser polissêmico os homônimos perfeitos. É uma palavra só, que tem vários significados, depende do contexto. Só isso, Álvaro. Só isso, gente. Polissemia é isso, uma palavra que tem vários sentidos, depende do contexto. Mas tem que ser a mesma palavra, hein, galera? De novo, parônimo não entra nessa, hein? Homônimo heterográfico não entra nessa, hein? Homônimo, homófono. Tem que ser homônimo, homófono, homográfico. Tem que ser o quê? Mesma escrita, mesma pronúncia. Só ela é palavra polissêmica. Vamos lá, então? Para fechar, você tem a polissemia, palavras polissêmicas, e homonímia, que são os homônimos, né?
Então você vai escrever aí. As palavras polissêmicas, para fechar, não devem ser confundidas com homônimas, hein? Só os homônimos perfeitos, que são os homófonos homográficos, só eles são polissêmicos, hein, gente? Só eles são polissêmicos, hein? Então, assim, não é a mesma coisa. Você lembra que você tem 3 tipos de homônimos, né? Então vamos pegar aqui, ó. Homógrafos heterofônicos. Ó, é a mesma grafia, mas são, ó, um pouquinho, difere do som, né? Que é o jogo, tá vendo? Ó, jogo bilhar. Todos os sábados. O jogo, tá vendo? Esse aqui não é palavra polissêmica, hein? Porque o jogo é o verbo jogar, eu jogo, né? O jogo é um substantivo masculino. É homônimo? É homônimo. É homônimo. É homógrafo? Escreve igual. Mas são heterofônicos. Aí você tem os homófonos heterográficos. É homônimo, Álvaro? É homônimo. Mesmo som. Mas eles são heterográficos. Diferente. Ó, igual aqui, ó. A cesta estava cheia de goiabas. Sexta. Tivemos uma sexta ensolarada, sexta-feira. Não. Ah, mesmo som, Álvaro? Mesmo som. Ah, então são homônimos, mesmo som. Ó, sexta, sexta. Mas eles se escrevem de maneiras diferentes. Então, para ser palavra polissêmica, galera, tem que ser os homófonos, ou seja, os homônimos perfeitos. O som e a grafia. Tem que ser a mesma palavra. As pessoas verão, verbo ver, não. As pessoas verão mais justiça. As pessoas verão mais justiça no futuro? Verbo ver. Não quero viajar neste verão. Tá vendo? Se escreve igual, é a mesma palavra. Tá vendo? Mas você vê que são a mesma palavra que tem outro sentido. Essa é uma palavra polissêmica. Porque é um homônimo perfeito. Só homônimo perfeito é polissêmico. Polissemia é isso, gente. Olha que fácil. Legal, né? Vamos fazer a questãozinha? Banca INICAP, certo? Banca INICAP. Marque a frase escrita com termos que exemplifica homônimo perfeito. Álvaro, que é homônimo? Aí, agora você pode pôr, gente, que exemplificam palavras, ó, homônimo perfeito, sim, você pode dizer. Polissemia. Agora sim, você pode escrever, ó, polissemia. O que é polissemia mesmo, Álvaro? É uma palavra que tem 2 ou mais sentidos. Isso sim é polissemia. O homônimo perfeito, que é a mesma escrita e o mesmo som. Vamos lá? Pau no gato, ó. O olhar do aluno fez o homem sábio olhar. Peraí. O olhar do aluno aqui, ó. Eu substantivei a palavra olhar, né? E aqui, ó. Fez o homem sábio olhar, verbo. Matou. Olhar e olhar. Será que é a mesma coisa? Vamos lá. Então, o olhar do aluno fez o homem sábio olhar com admiração. Letra B. A espontaneidade que lhe é peculiar surgirá quando você valorizar a espontaneidade que tem. Que caramba é esse, mano? Que caramba é esse, cara? Letra C. O aluno inteligente tem um colega inteligente também. Aluno inteligente, colega inteligente. Mas fala, o que é isso, Álvaro? Vai vendo, galera. Mas vai vendo, se liga. Você sempre será ajudado. Confie, portanto, será ajudado. Vai vendo. Letra E. O problema que você me relatou é bem menor que o problema do homem sábio. Pô, mas não tem isso. Claro que tem, gente. Claro que tem. Ó, claro que tem. Quando você pega aqui a letra A. Ah, mas e as outras? As outras é a mesma. Aqui não tem, ó. Aqui não é o homônimo, gente. Ó. A espontaneidade. Isso aqui não é homônimo. É uma palavra só, pô. Aqui não tem outro sentido. Álvaro, o que é homônimo?
são palavras que têm sentidos diferentes. Ó, a espontaneidade aqui, a espontaneidade é a mesma coisa. Eu repeti a palavra. Ó, o aluno inteligente, colega inteligente. Eu só repeti a palavra, galera. Só repeti a palavra. Letra D, você sempre será ajudado. É o verbo, ó, o verbo ajudar. Será ajudado. Ah, ele será ajudado. Só repetiu palavra aí, galera. Ó, o problema que você me relatou é o problema do homem. Só repetir palavra aí, galera. Agora, o que é homônimo? É uma palavra que tem sentidos diferentes. Por que letra A? Esse aqui, ó, o olhar do aluno. Não, tá vendo? Aqui não é o verbo olhar. É a maneira dele olhar. Tá vendo? O olhar do aluno fez o homem sábio olhar, verbo. Então, tá vendo? Aqui, ó, é o verbo. Ó, esse aqui é o verbo. E esse aqui, Álvaro, esse aqui é um substantivo masculino. Ó, é um substantivo. O olhar. Tá vendo? O artigo é com... Caramba, tá vendo? Essa questão não é fácil, cara. Então, você tem aqui, ó, olhar e olhar, né? Então, você tem sentidos diferentes. O meu olhar, o seu olhar. Tá? Ah, esse olhar aí é um olhar, ó. Esse aí é um olhar misterioso. Nossa, esse olhar... Agora, fera, eu quero olhar para você. Mudou a classe de palavra, gente. Esses sim são homônimos. E o resto, Álvaro? Espontaneidade. Só repetir a palavra, gente. Ah, inteligente. Só repetir. Você vê que o sentido é o mesmo, pô. O sentido é o mesmo. Então, essa palavra é polissêmica. Tá vendo? Homônimo perfeito. Essa aqui não dá para entrar com recurso, hein, gente? Essa aqui foi bem feita, hein? Alternativa correta é letra A. Muito bem. Questãozinha número 11. Assinale a alternativa em que não ocorre um caso de polissemia. Ó, não ocorre caso de polissemia. Não tem polissemia. O que é polissemia mesmo, Álvaro? Uma palavra que tem significados diferentes. Que são os homônimos perfeitos. Vamos ver? Aqui não tem, né? Meu filho não gosta de suco de manga. Manga. Meu filho rasgou a manga. Ah, tá vendo? Manga, você percebeu aí, ó. Manga, fruta. Manga da camisa. Isso é polissemia. Uma palavra que tem dois significados diferentes. Letra B. O banheiro feminino é marcado como damas. Damas. Né? Mulheres. Ele foi campeão mirim de damas. Jogo. Opa! Sentidos diferentes. Palavras polissêmicas. Homônimos perfeitos. Letra C. Jogo futebol com meus primos toda quarta. Jogo futebol. Tá vendo? Tem um sonzinho aqui aberto, ó. Jogo futebol com meus primos toda quarta. O vício em jogo. Deixa aí. Letra D. O inglês é sua língua nativa. Língua. Idioma. Vi algumas ranhuras em sua língua. Língua, tá vendo? Então você tem aqui, o inglês é um idioma nativo. Então, o inglês é seu idioma nativo. Vi algumas ranhuras em sua língua, parte do corpo. Língua. Então, onde não tem polissemia? Álvaro, o que é polissemia mesmo? Tem que ser homônimo perfeito. Mesmo som, mesma escrita, uma palavra só. Jogo e jogo são homônimos, mas não são homônimos perfeitos. Eles são homônimos homográficos, mas eles são heterofônicos. E para ser palavra polissêmica tem que ser homônimo perfeito. É uma palavra só que tem vários significados. Vamos fazer a questãozinha de número 12, gente. Vamos lá, hein? Em muitas pessoas com sede de justiça, sede. Nossa, eu tô com sede falando isso, né?
A pessoa que é sedenta, ela tem sede, sede de justiça. Dirigiram-se à sede. Sede, sede. Sede são homônimos? São. Mas são homônimos perfeitos? Não. O som é diferente, perceberam, né, galera? São homônimos, certo? Você pode meter aí, beleza. Ó, claro, não é parônimo coisa nenhuma, não são antônimos, são sinônimos. Homônimo, né? Mas vamos além. Eles são homônimos. Que homônimos são esses, Álvaro? Por que homônimo? Mesmo nome, né? Homônimo. Mas esse homônimo. Sede, sede. Sede, sede. Você pode dizer que são homônimos heterofônicos. Heterofônicos. Tá vendo? Por que heterofônico? Som diferente. E são homográficos, claro. Homográficos. Por que homográfico? Porque se escreve igualzinho, tá vendo? Então, eles são homônimos, né? Homográficos, se escreve igual. Heterofônicos são diferentes. São homônimos. X nela, né? Você vai um pouquinho além. Isso aí é polissêmico? Não é polissemia, hein, galera? Polissemia tem que ser mesmo som, mesma escrita, uma palavra só. Aqui não é a mesma palavra. É sede e sede. Muito bem. Vamos lá para fechar essa parada. Então, parônimo, Álvaro, são palavras parecidas. Tá? Parônimo, ó, ratificar, cai pra caramba, retificar. Tá. Então, peraí. Ratificar é confirmar e retificar é corrigir, certo? Isso é parônimo, beleza. Aí você tem o aferir. Ah, entrou outra na palavra. Aferir. O que é aferir? Vou aferir a pressão, viu, gente? O que é aferir? Não. Vou conferir, hein? Fazer uma aferição. Conferir, avaliar, calcular, verificar, aferir. E aí você tem auferir. Não é a mesma coisa, hein? Elas são parecidas. O que é auferir, Álvaro? Colher, obter, ter. Então, vou auferir os lucros. Vem cá, pessoal. Auferir os lucros. A empresa auferiu lucros. Agora eu vou aferir a minha pressão. Vou conferir. Né? Vou verificar. Então, aferição. Você afere. Afere, você confere, você calcula, você avalia, você verifica. Agora, aufere, você, ó, colhe. Eu vou auferir o que eu plantei. Ai, que legal, galera. Parônimos. E aí você tem conjuntura e conjectura. São parecidos, tá vendo? Conjuntura é uma situação. A conjuntura atual. A conjuntura atual, a circunstância atual. A conjuntura, nessa circunstância. E aí você tem conjectura. Não me venha com conjecturas. Eu quero certeza. Conjectura é uma hipótese. Ele vem com conjecturas aqui. Eu não quero conjecturas, eu quero certeza. Então você tem mais parônimos aí, né, gente? Você vê, parônimo não acaba nunca, né, galera? E para terminar, gente, os homônimos de novo, certo? Então você pega a palavra incipiente. Incipiente, você pega assim, incipiente. São homônimos, ó. Você fala igual, ó. Incipiente, incipiente. Ah, eles são homônimos, são homônimos. Mas que homônimos são esses? É perfeito, gente? Não é perfeito. Tem o mesmo som? Tem o mesmo som, mas se escreve diferente. Então, esses aqui são homônimos heterográficos. Heterográficos. Certo? Heterográficos. Eles são homófonos, têm o mesmo som, mas eles são heterográficos. Incipiente com C, quer dizer, iniciante, tá vendo? O cantor está fazendo um grande sucesso, apesar de sua carreira iniciante. Incipiente. Iniciar. Início. Aí você tem um incipiente com S, que é imprudente, ó. Imprudente. Insensato. O motorista foi incipiente na direção. Tá vendo? Ele foi imprudente. João foi enganado, pois age como um insensato. Incipiente. Insensato. Imprudente. Nossa, isso aqui é bem difícil, hein? Então, peraí, incipiente com C, iniciante. Você pega a palavra início, incipiente, ó, início, né? E aí você tem o insensato, ó que legal, insensato. E você tem, ó,
início, iniciante. E vamos fazer essa questãozinha, cara. Vamos lá, hein? Questãozinha número 13. Assinale a alternativa que apresenta a frase com uso indevido de parônimo ou homônimo. Ó, já é coisa indevida aí, cara. Eles já puseram parônimo ou não, dane-se. Vamos lá? Legal, né? Então, essa aí já não vai ter problema. Quero um uso indevido aí. Vamos lá, gente. Letra A. Antes de realizar as medições, devemos auferir a balança. Não, gente. Esse auferir é colher, tá vendo? Colher, obter. O certo seria aferir. Então, antes de realizar as medições, devemos conferir, verificar a balança. Então, é o aferir de aferição. Letra B. Este é um dos vestuários típicos do sul do Brasil. Vestuário. Álvaro, qual que é a diferença de vestuário e vestiário? Vestiário, gente, é o lugar onde você se troca. Certo? Agora, vestuário é a maneira de vestir. Opa, esse é um dos vestuários típicos do sul. Eu acho que eu vou ficar com essa, gente. Deixa aí. São parônimos. Você sabia que onde e aonde também são parônimos? Vem cá. O local aonde eu preciso ir está distante daqui. Peraí. Então, peraí. O lugar aonde, exato. Ó. Por que aonde, Álvaro? Porque eu preciso ir. E quem vai a algum lugar. Então, eu preciso ir a algum lugar. Então, aonde? Perfeito. Peraí, Álvaro, eu quero o quê? Você quer o indevido, certo, gente? Você quer o errado. Você já se ligou que o errado tá aqui, ó. O resto tá tudo legal, hein? Ó, letra D. O estudo dessa vacina ainda é iniciante, ainda está no início, necessitando de muitos testes. Realmente, ó. Beleza. Início, iniciante, incipiente. Letra E. Não basta fazer conjectura. Né? É preciso conhecer bem os fatos. Fazer o quê? Hipóteses, suposições. Tá vendo? Não basta fazer suposição. Pô, você viu? Essa é bacana, hein, galera? Então, eu queria o uso indevido, né? Então, aqui, ó, o certo aqui seria aferir. Então, a alternativa correta é a letra A. Correta não, né? Incorreta. E é, de novo, uma indevida. Indevida, hein? Então, ó. Assinale a frase em que houve troca indevida. Erro. Entre os parônimos. Vamos lá? Os emigrantes em Paris são numerosos. Peraí. Álvaro, o que é emigrante? Emigrante é que sai, né? O imigrante é o que chega. Imigrou, emigrou. Então tá assim, os emigrantes em Paris são numerosos. Deixa aí. Letra B. O time entrou em campo com o moral. Moral. Álvaro, qual que é a diferença de o moral e a moral, né? Tá vendo? Você tem moral masculino. Então esse moral aqui é ânimo. O meu moral alto. Então é ânimo. E você tem moral feminino, amoral. Nossa, ó, tá vendo? Qual que é a diferença de moral? Moral masculino. O moral é o ânimo. E a moral seria o respeito. Nossa, você não tem moral nenhuma. Tá vendo? Você não tem respeito, você não é respeitado. Então o time entrou em campo com um ânimo alto. Beleza. O conserto do carro custou caro. Opa, legal, conserto com S, viu, gente? Mas tem conserto com C? Tem também. Tem também. Né? Mas aí nem parônimo é, né? Quando você fala conserto e conserto, gente, é homônimo, hein? Nessa conjuntura atual, nessa situação atual, todos se prejudicam. Não, beleza? Não é conjectura, conjuntura, situação. Foi feito o acerto de acertar. Qual é a indevida, gente? Os emigrantes não é que sai? Então, ó, os imigrantes são os que chegam. Não. Então, a indevida aqui, ó, os imigrantes em Paris. O que é imigrar? Imigrar é entrar, certo, galera? Emigrar é sair. Então, os imigrantes em Paris são numerosos. Que o resto tá tudo legal. E mais uma aqui. Vamos fazer mais uma? Indevido, hein? De novo, ó. Ó, indevido. Indevido, hein?
a frase em que a palavra sublinhada mostra emprego indevido, em função de um parônimo de novo. Vamos lá. Virtudes não são acidentes da natureza. Virtudes são algo que se constrói. Acidente da natureza, é um acidente. Eu quero indevido, né? Quero errado. Letra B. Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não expire entusiasmo. Você já se ligou, né? Mano, peraí. De inspiração, né, meu? Que expira. Expira. Inspiração. Você me inspira. Inspiração. Ah, já era. Expira entusiasmo. Inspira entusiasmo, né, galera? De inspirar, né? Letra C. Coloque uma pitada. Pitadinha. Não é uma pontada, né, meu? Ah, pitada. Uma pitada de ousadia. Uma pitadinha de ousadia. Pouquinho, né? Letra D. Para se chegar na fonte, não é fronte. O fronte é o pessoal da linha de frente, né? Não, para se chegar na fonte, é preciso nadar contra a corrente. Ninguém jamais se afogou em seu próprio suor. Afogou, não é afagar, ó. Não é afagar e afogar. Né? Essa foi fácil, hein, galera? Por quê? Porque você sabe o que é parônimo. Legal? Bom, seguinte. Se você quiser dar uma olhadinha aí, ó, tem um link na inscrição, ó. Você quer se inscrever aí? Descrição do vídeo. Tem uma aula na faixa para você, ó. Como virar faixa preta para concurso público. Em português, gente. Eu dou uma aulinha legal lá para vocês. Bem do comecinho. Eu explico para vocês como se estuda português e como não se estuda. Essa aulinha aqui, ó, na faixa, você vai lá, se inscreve, você recebe essa aulinha, assiste a hora que você quiser, né? E eu vou te mostrar como é que, passo a passo. Não é chegar assim, vou estudar parônimo e homônimo, Alvaro, igual você está fazendo agora aqui. Depois eu vou estudar crase, depois a pessoa fica estudando ao léu, né? E não tem um processo. É isso que eu vou mostrar para você. Certo, gente? Na faixa, hein? Lindo, hein? Na faixa também, você tem toda terça-feira, às 15 horas, ao vivaço, um simulado. Toda terça-feira, 3 horas da tarde, um simulado ao vivo com o prof. Álvaro Ferreira, né? Agora, se você quiser, você também vai se inscrever para você receber o PDF. Você recebe o PDF na segunda, mas só quem está inscrito aí, ó. Se inscreve aí, né? E você assiste lá, porque você recebe o PDF, faz a provinha na segunda, terça-feira eu corrijo. Certo, galera? Legal, hein? Agora, o que não é na faixa é o meu curso, né, gente? Academia de Português não é na faixa não, né, meu? Esse curso também, tá? Só que faltava, né, galera? Tudo na faixa pra vocês? Pô, e eu, como é que eu fico? Como é que eu pago o meu busão pra ir embora, né? Então, ó, teoria e muitas questões. Dá uma olhadinha aí, gente. Curso, ó, esse curso é completo e é vitalício. Legal, galera? Você que chegou até o final do vídeo, você vai escrever para mim, Álvaro, eu cheguei até o final do vídeo. E eu gostaria que você falasse alguma coisa, Álvaro. Cheguei até o final do vídeo, não entendi nenhuma. Beleza. Álvaro, faz uma aula de tal coisa. É legal, porque eu leio o que vocês escrevem. Valeu, galera? Você que chegou até o final. Então, mas me prova que você chegou até o fim do vídeo, certo? Me dá um like também, né, galera? E é isso. É isso, galera. Parônimos, homônimos e polissemia. Valeu, gente. Vocês são joias. Vocês são bacanas. Vocês são maravilhosos. Seus nojentos. Bando de nojento. E eu estou me despedindo. Até semana que vem, galera. Beijo do bonitão. Dá um likezinho pra me dar uma força aí. E